Olá, turma, eu sou a professora Nádia Matos e gostaria de conversar com vocês hoje sobre o repensar da avaliação frente às transformações do processo ensino-aprendizagem. Então, hoje, nós estamos pensando aqui em formação docente, a nossa matéria é formação docente, planejamento e avaliação da unidade 2, nós estamos pensando aqui na reflexão que deixa Paulo Freire, onde ele diz: ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmos, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Então, são palavras de Paulo Freire que nos leva a crer que ninguém pode viver sozinho. Isso já é constatado, né? Psicologicamente, sociologicamente. O homem, ele aprende por imitação. Então, isso quer dizer que a gente não consegue, né, se educar sozinho, aprender sozinho e ter novas experiências também sozinhos. Nós precisamos uns dos outros para que a gente possa realmente progredir, evoluir, aprender mais, né? Então, o que é essa avaliação? A avaliação da aprendizagem, na verdade, é um recurso pedagógico, né, que o educador e o aluno constroem entre si. Então, a avaliação é uma ação para diagnosticar, para descobrir, né, qual é a disposição, né, que qualifica a atividade do aluno, né, dentro, logicamente, de uma proposta que o educador tenha feito. Então, nós temos que ter uma atitude, né, acolhedora, amorosa, inclusiva, dialógica, dinâmica e construtiva, segundo Lucchesi. Se eu preciso de ter esse tipo de atitude, eu preciso também de conseguir diversificar, né, a minha avaliação, certo? Ela não precisa ser tão só testes e provas, ok? É que na outra web, na outra videoaula nós vamos falar sobre os métodos, né? Os instrumentos de avaliação. Então não quero dar spoiler agora, mas a gente precisa usar não apenas um, mas vários durante o bimestre, durante o semestre. Mudança das práticas. As mudanças das práticas, elas vão proporcionar desenvolvimento aos estudantes, né, implicados em práticas avaliativas, ou seja, como definir o cumprimento dos objetivos, né? Então, quando eles estão comprometidos com essas mudanças que exigem, né, constante avaliação, o resultado ele será o quê? É a construção também de uma integralidade, né, do ser humano, com uma resposta de quê? De responsabilidade, de atenção, de comprometimento. Então, o aluno ele precisa estar inserido nesta avaliação. Então, não é o caso da gente chegar de repente, olha, hoje tem prova. Não é isso, não é por aí. Né? Nós podemos avaliar de tantas formas e o aluno pode estar ali comprometido conosco, né? Basta se falar na autoavaliação, que eu vou falar em outro vídeo, né? Que é uma forma assim muito espontânea e muito delicada de você avaliar, mas que você proporciona ao aluno também uma grande receptividade e responsabilidade também. Precisamos de um novo olhar para essa avaliação. Aqui diz o José Saramago, ele diz, se podes olhar, vê se pode ver, repara. Então quer dizer que não basta apenas olhar, precisa ver, né? E ver significa que você tem que analisar, será que eu estou indo bem? Será que é essa forma que eu tenho de avaliar? Né? Então os instrumentos de avaliação, eles, por outro lado, né, eles também não podem ser qualquer instrumento, mas sim os adequados para coletar os dados que estamos necessitando para configurar o estado de aprendizagem. Então, para fazer o nosso diagnóstico, nós precisamos, então,
ter instrumentos de avaliação adequados para saber, para a gente ter a resposta daquilo que a gente está perguntando, ok? A construção dos grupos. Construir um grupo, grupos de trabalho, bem heterogêneos, né, diferenciados, com relação a sexo, idade, capacidades, né, nível cultural, sociocultural, interesses, experiências, sendo um grupo assim bem heterogêneo, bem diferenciado, nós temos mais possibilidade, né, de colher diferentes opiniões. Então, essa aprendizagem ela será colaborativa, cooperativa, com equipes mistas heterogêneas, que vai favorecer e ativar a zona de desenvolvimento proximal, né? Como dizia Vygotsky, zona de desenvolvimento proximal é quando a gente proporciona ao aluno essa questão do trabalhar junto, de trabalhar em equipe, construindo grupos, quando um observa o outro, quando um compartilha com o outro, quando um pode olhar para o outro e ver a ação do outro. Então, o homem ele aprende por imitação, já falei isso antes. Então, se ele aprende por imitação, nós estamos constantemente trocando informações, trocando experiências e construindo, né? Construindo e reconstruindo aprendizagens. O papel do professor nessa aprendizagem cooperativa. O papel do professor na aprendizagem cooperativa torna-se mais complexo, né, em outras dimensões, né? Porque com esse método os estudantes adquirem maior protagonismo, né? O processo de aprendizagem, o professor deixa de ser um simples transmissor de informação, passando a ser o mediador, o facilitador, né? Que está ali construindo junto com os alunos, né? Essa orientação. Então, esse formador, ele contribui nesse desenvolvimento de competências, né, metacognitivas e de autoavaliação, que eu falei anteriormente, né, e autocontrole, sem esquecer, né, o domínio afetivo, né, de partilhar, né, solidariedade, independente do trabalho de grupo. Então, o professor ele vai agir humanamente, né? Vocês já devem ter ouvido falar no ensino-aprendizagem mais humanizado, em que o professor ele não é o detentor, né, de todos os conhecimentos, mas que ele facilita a aprendizagem enquanto mediador, né? Ele mostra os caminhos para que os alunos possam percorrer de forma cooperativa. E aqui, nesse slide, já se fala na autoavaliação, já se fala no autocontrole, sem esquecer o domínio afetivo do professor, né? De partilha, solidariedade, né? E o trabalho em grupo. Então, é a aceitação da opinião do outro, né? É a aceitação da presença do outro, da troca, da experiência do outro. Então, existem alunos que dizem assim para a gente, professora, eu não quero fazer em grupo. Não quero fazer em grupo. Esse não quero fazer em grupo já significa que ele não quer trocar, né? Ele não quer compartilhar, ele não tem paciência com o outro, e isso, hoje, a escola, a universidade, precisa desenvolver no aluno. A questão do trabalhar em grupo, trabalhar em times, né? Aprendizagem colaborativa significa também trabalho colaborativo, né? Trabalho cooperativo. Então, o que se aprende dentro das instituições de ensino é a formação para o trabalho. Hoje, as grandes empresas, eles querem pessoas cooperativas, pessoas colaborativas, pessoas integradas. Eles não querem um funcionário que diz que vai trabalhar sozinho, que não quer participar da equipe, que não vai fazer um trabalho em conjunto. Então, é essa formação que a gente precisa estar trazendo para os nossos alunos, certo? É isso que hoje em dia
vem sendo muito observado e até um requisito, assim, sabe, primordial para a aquisição de uma vaga de emprego. Então, o aluno começa desde a escola, desde a universidade, a entender que hoje você tem que aceitar o outro, né? Saber ouvir, respeitar a opinião do outro. Claro que você pode dar sua opinião, que as pessoas podem opinar, mas não é só a nossa opinião que vai valer. A gente precisa ouvir e analisar, né? Tudo que é dito. Implementação. Aqui se fala em clarificar os objetivos de ensino e constituir os grupos. Porque quando você constrói o grupo, você tem que deixar claro para os seus alunos quais são os objetivos para essa construção, né? Então, garantir essa preparação do espaço, né? Planificar o material e distribuir tarefa, estabelecer critérios de avaliação e os comportamentos desejados. Um dos comportamentos desejados é justamente a divisão de tarefas, é justamente respeitar a atividade, respeitar a opinião do outro, né? E se a gente está aqui fazendo uma distribuição de tarefas, cada um vai ter a sua tarefa dentro desse grupo, então a gente tem que respeitar o trabalho de todos, certo? Então a gente precisa ver isso não só nas nossas aulas aqui na graduação, mas também com os nossos alunos da educação básica. Atitudes esperadas. Então, o que a gente espera desse trabalho em grupo, né? Compartilhado, construtivo, colaborativo? O que a gente espera? A gente espera o controle do comportamento de modo a intervir sempre que necessário. Não pode deixar de prestar ajuda e de elogiar. Então, tais responsabilidades vão exigir que esse professor seja um observador atento, que ouve, registra os comentários, que recolhe informações, deleta, né, quais os problemas, né, e age, detecta, eu falei errado, desculpa, detecta quais os problemas e age em conformidade para solucioná-los, tá certo? Então, o professor, né, como mediador, ele tem que estar atento e acho uma coisa que é muito importante, é saber ouvir, saber elogiar. Elogiar é uma forma de estímulo, né, para todas as pessoas. Não só para crianças, mas também para adultos. Aqui, há expectativas atuais, né? O que a gente tem? Qual a expectativa atual que a gente tem? A gente espera que o professor ele sintetize os pontos mais importantes, promovendo aí o encerramento da atividade e, além disso, avalie a aprendizagem e reflita sobre o trabalho desenvolvido, possibilitando aos seus alunos essa reflexão. Então, essa avaliação, ela pode ser em grupo, né? É só o professor que vai falar sobre essa avaliação? Não, acho que o aluno também trabalhando em grupo, ele tem como se autocriticar, ele tem como se posicionar quanto ao seu trabalho, quanto ao trabalho do grupo, ok? Então, essa é uma reflexão que farão também em conjunto. Conclusões. Em educação, tudo é demais. Nada é simples, fácil ou definitivo. Tudo exige o olhar supervisivo, né, da interrogação da realidade para a sua compreensão e transformação. Porque nada na vida é estático, é parado. Nenhum conhecimento está pronto. Todos os conhecimentos estão em evolução. Não só de nós professores, não só de nossos alunos, mas também de cientistas, de pessoas ligadas às grandes descobertas, de pesquisadores. Então, nenhum conhecimento é decisivo, nenhum conhecimento é definitivo, nem é estático. Estamos sempre evoluindo a cada dia. Aqui, né, as palavras, né, que mais a gente encontrou nesse processo de avaliação foi prática, foi método, aprendizagem, professor e aluno,
as letras maiores são as mais faladas com relação à avaliação. Então, aluno, construção, processo, né, grupo, enfim, né, são as palavras mais utilizadas aí para definir a avaliação. E uma outra conclusão diz que estudamos conversando sozinhos com o nosso outro, mas construir conhecimento é no grupo que se dá. Aprende-se em grupo porque é nele que se exercita a nossa energia vital que nos faz amar, odiar, destruir e construir. Paulo Freire, nosso patrono, né, da educação. Muito obrigada e espero que eu tenha ajudado e até breve, até a nossa próxima videoaula, ok?